Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. O tema de hoje é um gigante cultural, né? O Natal. Um gigante. Mas olha, o nosso papo hoje não vai ser sobre receita de rabanada ou qual filme ver em família. Com base em um material de análise teológica bem denso que a gente recebeu, vamos investigar as origens, os símbolos e as controvérsias de uma celebração que parece tão familiar. A pergunta que a nossa fonte coloca na mesa é bem direta, na verdade. Um cristão deveria celebrar o Natal? E é para explorar essa questão que a gente está aqui hoje. Exato. E o interessante é que essa análise não busca dar uma resposta simples, sabe? Um sim ou não. A proposta é outra. É a gente entender as tensões entre fé, história, cultura, tudo que moldou o Natal que a gente conhece. Entendi. Vamos mergulhar em como tradições pagãs foram, digamos, absorvidas, o que a própria Bíblia parece indicar sobre a data do nascimento de Cristo e isso, para mim, é o mais fascinante. Como uma única palavra, talvez mal traduzida há séculos, pode ter distorcido completamente uma das cenas mais famosas da história. Nossa. É uma jornada, assim, para entender as camadas por trás da tradição. Certo, então vamos começar pelo mais óbvio, a data. Por que 25 de dezembro? Se a Bíblia não crava esse dia, de onde ele surgiu? Pelo que eu entendi da nossa fonte, não foi um cálculo teológico, né? Foi mais uma jogada estratégica. Uma jogada de mestre em marketing e política, a gente poderia dizer. O material nos leva lá para o século IV, para o Império Romano, sob o comando de Constantino. Certo. O cristianismo estava crescendo muito, deixando de ser uma religião perseguida para se tornar a religião do império. E a liderança da igreja da época tinha um desafio enorme. O que fazer com os festivais pagãos? Eles eram extremamente populares, sabe? Super enraizados na cultura, imagino. Exato. Proibi-los poderia gerar uma resistência gigantesca. Então a solução foi aquela, se não pode com eles, junte-se a eles. Basicamente isso. A estratégia foi sobrepor as celebrações, cristianizando os rituais pagãos. Era uma forma de facilitar a transição cultural religiosa para a população toda. E a fonte aponta para duas festas pagãs principais que aconteciam justamente nessa época do ano. E elas serviram de base para o nosso Natal. E quais eram? Imagino que fossem grandes celebrações. Gigantescas. A primeira eram as Saturnais, em homenagem ao deus Saturno. Era tipo o principal feriado do calendário romano. Durava uma semana e era uma explosão de festas, banquetes, troca de presentes. Ah, troca de presentes. Já começa a sua familiar. Pois é. E o mais curioso era uma inversão social temporária. Os escravos podiam se sentar à mesa e ser servidos pelos mestres. Era um período de excessos e alegria. Entendi. Os paralelos são bem claros. E a outra festa? A outra era o Dies Natalis Solis Invicti. O nascimento do Sol Invicto. Isso. Essa celebração acontecia no solstício de inverno, lá no hemisfério norte, por volta do dia 25 de dezembro, e comemorava o renascimento do Sol, quando os dias começavam a ficar mais longos de novo. A associação foi quase poética para a igreja. Eles pegaram essa celebração da luz física e transformaram na celebração do nascimento de Jesus, a luz do mundo. Foi uma substituição simbólica muito poderosa. Muito. Mas essa fusão não deve ter sido unânime. Imagino que tenha tido gente torcendo o nariz para essa mistura toda. Com certeza. E a fonte traz um exemplo histórico muito forte disso. A reação dos puritanos. Ah, sim. No século XVII, tanto na Inglaterra, de Oliver Cromwell, quanto nas colônias da Nova Inglaterra, na América, o Natal foi simplesmente proibido. Por lei? Proibido. É difícil até de imaginar isso hoje. Proibido. Para eles era uma festa de origem pagã, uma invenção católica, cheia de excessos e sem nenhuma base bíblica. Ser pego celebrando podia render uma multa pesada. Nossa. Então essa imagem que a gente tem do Natal, essa coisa de festa familiar, focada na paz, na bondade, isso é algo mais recente. Bem mais recente. A análise argumenta que essa reinvenção do Natal, como a gente conhece, centrada na família e na caridade, ganhou força mesmo no século XIX. Século XIX.
E um grande responsável por isso foi Charles Dickens, com um conto de Natal. Ele ajudou a ressignificar a data, sabe? Afastando ela dos excessos e focando em valores que ressoavam com a sociedade vitoriana da época. Ok, então a data é uma convenção. Isso me leva à próxima pergunta. Se a análise descarta dezembro por razões históricas, ela oferece alguma alternativa baseada nas pistas que a própria Bíblia dá? Sim, e é aqui que a investigação fica ainda mais interessante, porque ela usa o próprio texto bíblico e a lógica para construir um caso bem convincente contra dezembro. A fonte propõe 2 épocas do ano como muito mais prováveis. A primeira seria no outono, por volta de setembro ou outubro, coincidindo com a festa dos tabernáculos. E quais são os argumentos para essa data? São 2 argumentos bem fortes. O primeiro é prático, ligado ao clima. O Evangelho de Lucas descreve os pastores no campo, vigiando seus rebanhos durante a noite. Certo, Lucas 2,8. Isso. E a análise enfatiza que qualquer pessoa que conhece o clima da Judéia sabe que as noites de dezembro são frias, às vezes com geada até neve. Os rebanhos estariam abrigados e não do lado de fora. Exatamente. Já no início do outono, o clima seria ameno, perfeito para isso. Faz todo sentido. E qual o segundo argumento? O segundo é teológico, e honestamente é de arrepiar. Em João 1,14 a gente lê: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Sim. A palavra grega original para habitou é skenou, que literalmente significa armou sua tenda ou tabernaculou. Tabernaculou. E a festa dos tabernáculos é justamente a celebração em que os judeus montavam tendas para relembrar o tempo que Deus habitou com eles no deserto. A ideia de Jesus, o Verbo divino, tabernaculando na terra exatamente durante essa festa, nossa, para os primeiros cristãos que eram judeus, o simbolismo seria de uma profundidade imensa. Nossa, essa conexão é muito forte. Eu nunca tinha pensado nisso. A palavra habitou ganha um peso completamente novo. E qual outra possibilidade que a fonte levanta? A outra janela de tempo provável seria a primavera, ali entre março e abril. O argumento do clima é o mesmo, né? Tempo bom, pastores nos campos. E culturalmente a primavera é a estação da Páscoa, a maior festa de redenção do judaísmo. O nascimento do Cordeiro de Deus nessa época também teria um simbolismo poderoso. Então a conclusão não é que a gente precise mudar a data no calendário, mas sim entender que o importante não é o quando, mas o quê. Exatamente. A análise não defende a mudança de data. O ponto central é deslocar o foco, tirar da precisão do calendário e colocar na magnitude do evento. A celebração é sobre a encarnação, a vinda de Deus ao mundo para salvar a humanidade. E isso é que deve ser o centro de tudo. Não se foi no dia 25 de dezembro ou 15 de setembro. Certo. Se a data em si já é um emaranhado de história e tradição, imagino que os símbolos que a gente usa sejam ainda mais complexos. A árvore, o Papai Noel, quando a gente começa a decorar uma árvore, estamos seguindo uma tradição cristã ou algo totalmente diferente? É uma ótima pergunta, e a fonte mergulha fundo nisso. A análise trata os símbolos como ferramentas de 2 gumes, sabe? Como assim? Eles podem apontar para a mensagem central ou podem acabar se tornando a própria mensagem, ofuscando o motivo original. A árvore de Natal é um exemplo clássico disso. E qual a origem dela? As raízes são pré-cristãs ligadas a vários cultos pagãos europeus que usavam árvores, tipo pinheiros, que ficam verdes no inverno, como símbolos de vida e fertilidade no meio da morte da natureza. A fonte até cita passagens do Antigo Testamento, como em Jeremias 10, que descrevem e condenam um costume pagão de cortar uma árvore, fixar e decorar com prata e ouro. Puxa, a associação é, no mínimo, desconfortável para alguns. Exato. Mas entendo a crítica sobre a origem. Mas alguém hoje em dia realmente pensa em cultos pagãos quando monta a árvore de Natal? O significado não foi completamente transformado, tornando a origem meio irrelevante? Essa é a questão central que a fonte propõe. E a resposta que ela oferece é: depende da intenção. O autor recorre a princípios bíblicos sobre liberdade de consciência, citando o apóstolo Paulo em Romanos 14, 1 Coríntios 10. A ideia é que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Entendi. Então, uma árvore pode ser só uma decoração, ou a estrela no topo pode ser um lembrete consciente da estrela de Belém.
Mas se o foco vira ter a árvore mais bonita da vizinhança, os presentes mais caros, aí o símbolo sequestrou a celebração. O chamado é para o discernimento pessoal, então. Exatamente. E o Papai Noel? Ele parece ser uma figura ainda mais controversa. Sim, porque ele se torna uma figura central, que compete diretamente com Jesus, segundo a análise. A origem é São Nicolau, um bispo do século IV, famoso pela generosidade. Certo. Mas a figura moderna, gordinha, de roupa vermelha, foi massivamente popularizada e padronizada pela publicidade da Coca-Cola nos anos 30. Ah, verdade. E a crítica da fonte é que ele promove uma mensagem de seja bom para ganhar presentes, uma lógica de merecimento, que é o oposto da mensagem cristã na graça, que é um presente imerecido. E o presépio? Sempre achei que esse fosse o símbolo mais seguro, por retratar diretamente a cena bíblica. Qual seria a controvérsia aí? A intenção original, de fato, era ótima. Foi popularizado por São Francisco de Assis, no século XIII, como uma ferramenta de ensino visual, quase um teatrinho, sabe? Para que as pessoas comuns, muitas analfabetas, pudessem entender a história. Perfeito. O problema, segundo a crítica que a fonte apresenta, é quando o presépio deixa de ser uma representação e se torna um objeto de veneração, caindo na proibição bíblica de criar imagem de escultura para adoração. De novo, a linha é tênue e a questão volta para a intenção do coração de quem o utiliza. Certo. A discussão sobre os símbolos já é bem profunda, mas parece que a fonte guardou a maior reviravolta para a própria cena do nascimento. A ideia de que Jesus nasceu num estábulo isolado porque foi rejeitado por todos, a análise argumenta que essa imagem pode estar completamente errada. Completamente. E esse é o argumento mais detalhado e, para mim, o mais transformador de toda a análise. Ele se apoia em 3 pilares. Uma palavra-chave no grego, o contexto cultural da hospitalidade e a arquitetura das casas da época. Ok, vamos por partes para a gente entender direito. Qual é a palavra-chave? A palavra é katálima, no grego original de Lucas 2.7. É a palavra que, por séculos, foi traduzida como estalagem ou pousada. A famosa frase... Exato. E o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na catálima. O problema é que essa tradução é muito provavelmente equivocada. Peraí, como assim equivocada? Como é possível que um erro desses tenha passado por tanto tempo? A resposta está no próprio texto bíblico. Quando o mesmo autor, Lucas, quer se referir a uma estalagem comercial, pública, como na parábola do bom samaritano, ele usa uma palavra totalmente diferente, pandorreion, Pandorreion. que significa literalmente lugar que recebe todos. A palavra catálima aparece em outro lugar importante. É usada para descrever a sala de cima ou o quarto de hóspedes de uma casa particular, o local onde Jesus celebrou a última ceia. Então, Catálima não era uma pousada na beira da estrada, mas o quarto de hóspedes dentro da casa de alguém. Exatamente. O que nos leva ao segundo pilar, a cultura da hospitalidade. No Oriente Médio do primeiro século, hospitalidade não era uma gentileza, era uma obrigação sagrada. A fonte explica que seria uma vergonha inimaginável para uma família em Belém se recusar a abrigar um parente, como José, que estava voltando para sua cidade ancestral. Rejeitá-lo seria uma ofensa gravíssima à honra da família. Da família e da comunidade inteira. Então, se eles não foram rejeitados, o que a frase "não havia lugar para eles no Catalima" realmente significa? Significa algo muito mais simples e humano. O quarto de hóspedes da casa da família que os acolheu já estava cheio. Provavelmente com outros parentes que chegaram antes para o mesmo censo. Eles não foram postos para fora. Eles foram acolhidos no espaço principal da casa, junto com a família. Ok, mas e a manjedoura? Ela não fica num estábulo? Isso nos leva ao terceiro pilar, a arquitetura. Exato. E aqui a imagem se completa. As casas camponesas da Palestina naquela época eram em geral simples, com um único cômodo grande. Nesse espaço, a família cozinhava, comia, dormia
E frequentemente havia um nível um pouco mais baixo no chão ou uma alcova ali no mesmo ambiente, onde os animais mais valiosos da família O boi e o burro. eram trazidos para dentro durante a noite para protegê-los do frio e de ladrões. E a manjedoura, que é só um coxo de alimentação, ficava nessa área dentro do espaço de convivência da casa. Nossa. Então vamos montar essa nova imagem. Jesus não nasceu em um celeiro frio e isolado. Não, a imagem que emerge dessa análise é muito mais íntima e comunitária. Jesus nasceu no espaço principal de uma casa de família, no meio do calor, do barulho, dos cheiros, cercado por parentes. Puxa vida. A humildade do nascimento não está na rejeição e no isolamento, mas no fato de Deus ter escolhido nascer num ambiente doméstico comum, simples, no meio da vida cotidiana do seu povo. A manjedoura estava ali, mas era parte da casa. Nossa. Isso muda completamente a perspectiva. A história deixa de ser sobre rejeição e solidão e passa a ser sobre acolhimento e comunidade. É uma imagem muito mais calorosa. Depois que você ouve isso, é impossível ver um presépio da mesma forma. Totalmente. A cena se torna menos sobre a pobreza material e mais sobre a imensa humildade de Deus se inserindo na normalidade da vida humana no centro de uma família. Fazendo uma recapitulação, então, a data de 25 de dezembro é uma convenção histórica, não uma verdade bíblica. Certo. Os símbolos que a gente usa têm origens complexas e, segundo a fonte, exigem um discernimento sobre nossa intenção ao usá-los. Perfeito. E a grande revelação, a cena do nascimento provavelmente não foi de isolamento, mas sim de acolhimento comunitário em uma casa de família. Perfeito. E a mensagem que amarra tudo isso na análise é a da centralidade de Cristo. Com ou sem árvore, em dezembro ou em outra data, o que importa é o foco. O autor faz um apelo forte para que a época seja usada para generosidade, para compartilhar a mensagem do Evangelho, em vez de se render ao consumismo. Uhum. E tem uma frase no final do material que resume tudo de forma brilhante. Tire o Papai Noel da festa de Natal e ele continuará sendo Natal. Tire Jesus do Natal e a festa perde todo o sentido. É uma frase marcante. E essa descoberta sobre a palavra catálima me deixou pensando. É impressionante como uma única palavra, talvez interpretada de forma equivocada, foi capaz de moldar por séculos uma narrativa conhecida no mundo inteiro. É verdade. Isso deixa uma pergunta para a gente refletir. Que outras suposições que temos sobre histórias importantes poderiam ser completamente transformadas se a gente parasse para examinar mais de perto seu contexto original, seja ele linguístico, cultural ou histórico?